Fala meus caríssimos. Pro vídeo de hoje, escolhi um personagem que, embora não tão antigo quanto a maioria dos mais conhecidos da Marvel, conquistou muito espaço na editora, tanto pelos poderes que ostenta, quanto pela sua história e evolução complexa. Então vamos falar dos feitos do Sentinela, mas antes de qualquer coisa, se inscreve e deixa o like, e agora bora pro que interessa. Desde que o Capitão América foi criado, várias organizações e departamentos dos governos canadense e americano tentaram replicar o soro do supersoldado, e uma dessas tentativas foi o Projeto Sentinela, iniciado em 1947, com o intuito de ampliar em 1000 vezes o efeito do soro. No entanto, a pesquisa foi vítima de uma administração imprecisa, e com o tempo, os recursos para prosseguir foram se tornando cada vez mais difíceis, o que acabou estagnando o projeto. Até que um dia, Robert Reynolds, um viciado em certas substâncias, invadiu um dos laboratórios do Projeto Sentinela, e tomou o composto, e assim ele ganhou o poder de 1000 sóis explodindo, e depois de costurar uma fantasia para si, surgiu o herói Sentinela, que com o passar do tempo, se aliou aos grandes nomes da comunidade de heróis, como os Vingadores e Quarteto Fantástico. Mas, como a vida não é um morango nem para um dos seres mais poderosos do universo, desde que ganhou seus poderes, Robert enfrenta constantemente um problema grave, que é o vazio, uma entidade maléfica que se uniu ao Sentinela quando ele tomou o soro, e que é, basicamente, o aspecto sombrio dos poderes e mente do herói, que às vezes possui seu corpo, às vezes age por conta própria. A partir daqui, essa é a vida de Robert Reynolds, ele tentando fazer a coisa certa enquanto luta contra seus demônios interiores. Agora que sabemos quem é, vamos ao que pode fazer, mas tenhamos em mente uma coisa: o Sentinela é sinônimo de realizações absurdas de grande. Só pra gente ter uma noção, de acordo com um cientista responsável pela criação do soro, os poderes do Robert são alimentados pelo Sol, todos os átomos do seu corpo estão se movendo um momento à frente da linha do tempo atual, e ainda afirmou que suas capacidades não tinham limites, chamando o herói de imortal. Até o Homem Molecular, um vilão muitíssimo poderoso, disse que nunca tinha sentido moléculas como as do Sentinela, então não espere menos do que feitos gigantes até pros padrões da Marvel. E caso queira ter uma noção mais completa do que ele é capaz, recomendo ver os vídeos do Magnum, ou Homem Maravilha, do Marvel Azul, e do Hulk. E um último detalhe, é que nesse vídeo, vou falar dos feitos só do Sentinela, quanto à sua contraparte maligna, o vazio, e a versão dele mesclada ao vazio, melhor fazer um vídeo para cada um. Começando por um dos atributos que o tornou tão conhecido, vamos falar da sua força. O Robert é imensamente forte, tipo muito. O cara já levantou um navio nas costas, e junto com a Carol Danvers e o Magnum, eles impediram essa nave gigantesca de cair, mas antes, ainda que com bastante esforço, o Sentinela sozinho sustentou o veículo por alguns segundos. Ele já peitou seres gigantes sem problemas, criou ondas de choque só de golpear o Homem de Ferro, atravessou os campos de força do Doutor Destino, e ainda desmontou a armadura do Victor com as mãos nuas, e não pareceu se esforçar para isso. Durante uma briga contra o Ultron, que estava imitando uma forma humana, o Sentinela só não arrancou a cabeça do robô porque foi impedido, e nessa mesma situação, ele mostra força de ataque o bastante para lançar o Magnum a alguns metros de distância, que pareceu se incomodar com o golpe. Numa rápida briga contra o Coisa do Quarteto Fantástico, o Robert deixou seu adversário inconsciente e nem precisou se esforçar para isso, além de que ele não se incomodou em fazer o namoro simplesmente atravessar dois grandes prédios quando os dois se desentenderam. O Sentinela também lutou contra o Marvel Azul, situação essa onde o herói dourado realmente deu danos no Ada, embora os dois tenham se lascado, e numa vez que o Robert foi chamado para lutar contra o Carnificina, o vilão estava numa prisão revestida de aço e adamantio, mas mesmo assim, ele atravessou a prisão até chegar no simbionte. Agora como feitos que mostram o quão apelão esse cara é, ele já destruiu uma lua quando estava meio chateado, durante uma luta contra o deus grego da guerra, o próprio Ares, Reynolds simplesmente partiu o deus ao meio. E para fechar com chave de ouro, como seu ato mais extremo, ele saiu na porrada contra o Hulk durante o evento Hulk contra o Mundo, situação que o Verdão estava talvez na sua encarnação mais poderosa. Aqui o Robert realmente deu danos e tirou o sangue do Hulk na pura trocação franca quando ninguém mais conseguia, e também mostrou o alcance dos seus ataques de energia, ao juntar seus golpes com ondas e vórtices energéticos para aumentar a potência dos seus soncos. Esse embate foi tão intenso que os dois personagens voltaram para a forma humana e ainda continuaram se batendo, e quando a luta deu por encerrada pelos dois terem ficado fisicamente lascados, o Robert só caiu no chão para tirar um cochilo enquanto Bruce Banner permaneceu de pé. Aqui é uma situação que pode ficar em aberto aos fãs quem venceu, já que o Sentinela pode ter vencido o Hulk por ter feito o gigante Esmeralda voltar a ser um humano na base da ignorância, porém pode ter perdido porque só o Bruce ficou consciente no final. Mas independente da interpretação, é inegável o fato que o Sentinela é mais do que imensamente forte. Na durabilidade, ele não decepciona. Assim, é só bastante difícil o personagem realmente sofrer lesões já que seu corpo é imensamente resiliente. O Robert navegou numa boa pelas profundezas do oceano, onde a pressão é esmagadora, agarrou as garras do Wolverine sem ter nenhum arranhão, não ficou tão ferido quando Ares conseguiu perfurar sua pele com um machado de guerra, e saiu ileso de um grito sônico do próprio Raio Negro, enquanto vários personagens ficaram atordoados.
Ele já aguentou uma explosão termonuclear na órbita da Terra, e não teve nenhum ferimento visível, e voou até muito perto do Sol mais de uma vez, e mesmo assim, o cara nem mostra desconforto quando fica na primeira fila vendo a nossa estrela. Agora, como feitos maiores, ele levou um murro em cheio da mulher Hulk, mas quase na mesma hora se levantou sem esboçar reação, tomou golpes do Ultron que, embora tenham gerado ondas de choque, pareceram mais deixar ele bravo do que lesionado, e tancou os ataques do Thor mais de uma vez, e não pareceu se machucar. E é claro, o Robert se defendeu corajosamente dos punhos cerrados do Hulk usando o rosto, e ainda que tenha sim ficado com algumas feridas consideráveis, ele estava consciente, isso pelo menos até o fim da luta como vimos antes. Em se curar de ferimentos, ele tem um fator de cura que basicamente impede de ir de arrasta de forma permanente, uma vez seu rosto foi acertado com uma arma de energia alienígena, e isso aparentemente fez ele jogar no Vasco, mas momentos depois, ele estava de pé e falando enquanto sua face se regenerava. Até quando ele foi para bem perto do sol e não estava muito bem psicologicamente, seu corpo começou a evaporar até os ossos, mas em segundos o sentinela estava tendo todos os seus tecidos corporais refeitos. Uma vez, a Morgan Le fez explodir o Robert até não sobrar nada, e horas depois, ele ressuscitou e apareceu vivaço na frente dos Vingadores Sombrios, e até mesmo depois que o Homem Molecular desintegrou o Sentinela, ele só foi refazendo sua estrutura atômica até voltar de vez. Então sim, aparentemente, esse cara é incapaz de ter um descanso eterno. E nas suas próprias palavras, ele não envelhece, não precisa dormir, comer, beber ou mesmo respirar. Até o jeito que o corpo do Sentinela funciona é intancável. Ele não foi afetado por um vírus que fazia as pessoas serem dominadas por simbiontes. O Homem Absorvente se dissolveu em fótons e nêutrons quando tentou absorver o Robert. Os Skrulls não conseguem replicar seus poderes, e ele também não é afetado pela absorção da vampira. Na velocidade, nada menos que absurdo. Em tempo de reação, o Robert não se incomoda em se desviar de raios de energia. Pegou uma bala que ia atingir um homem a queima-roupa, e quando o Justiceiro tentou acertar o Norman Osborn com uma arma especial a uns bons quilômetros de distância, o Sentinela pegou o projétil a milímetros do rosto do Norman. Provavelmente só quis dar um cagaço no milionário já que ele podia ter evitado o ataque antes. Na parte de voar, o Sentinela interceptou o Homem de Ferro enquanto o Tony fugia dele, sendo que nessa armadura, o Stark pôde alcançar 8 vezes a velocidade do som, e quando o Justiceiro blefou sobre um falso explosivo num prédio a talvez dezenas de quilômetros de onde ele e o Robert davam, o Sentinela achou o artefato em menos de 4 segundos. Ele também impediu o Thor de atacar o Norman Osborn em pleno ar, saiu do chão e foi até a órbita terrestre em segundos, e viajou da Terra até Saturno em instantes, e a gente está separado de Saturno por uma distância que, apesar de oscilar dependendo da posição e da órbita, tem pouco mais de 1 bilhão de quilômetros. Indo pro cúmulo da apelação, vamos falar dos seus poderes únicos. O Sentinela não tem só habilidades físicas, porque poder pouco é bobagem. Ele demonstrou que pode projetar energia, podendo ser quente, cinética ou luminosa, forte o bastante para ter ferido o Hulk, além de que ele pode absorver fontes energéticas de qualquer lugar, e já foi afirmado pela narração dos quadrinhos que esse poder é capaz de destruir mundos inteiros até quando ele se segura. Seu controle energético é ao nível que a luz projetada por ele foi usada até para acalmar o Hulk, e o personagem pode ficar invisível ao desviar emissões radiantes ao seu redor. Ainda nas manipulações externas, o Sentinela pode manipular matéria, poder esse que ele descobriu enquanto lutava contra o Homem Molecular e ainda derrotou o vilão mais experiente, embora ele não tenha muita precisão com essa habilidade. Mesmo matéria biológica o personagem mostrou que pode controlar e influenciar, tanto que só de estar no mesmo cômodo que uma mulher, ele curou ela de uma doença que afetava a coluna e a fala, e de algum jeito que nem o Robert sabe, ele conseguiu ressuscitar sua esposa só tocando seu rosto quando ela tinha ido de arrasta. Até telepatia ele demonstrou, podendo se comunicar com o Professor Xavier, e aparentemente descobriu a identidade do Homem-Aranha ao ler sua mente. O cara ainda alimentou um dispositivo criado por ele e pelo Senhor Fantástico para o mundo esquecer que o Herói Dourado um dia existiu. Sua resistência mental se provou considerável também, já que ele saiu de uma ilusão criada pelo Doutor Estranho e pela SHIELD, e até lutou contra a telepatia da Emma Frost, além de expulsar o Homem Absorvente da sua mente. E embora não seja tão útil já que sua velocidade de movimento é muito alta, o Robert mostrou que pode se teletransportar, como quando estava no Arizona e virou uma lâmpada até que desapareceu, e momentos depois, o Homem de Ferro rastreou ele do outro lado dos Estados Unidos, mais especificamente em Connecticut. E por fim, o Herói Dourado tem sentidos extremamente aguçados, comentando que de Nova York, podia escutar uma borboleta na África Central. Quando Norman Osborn estava em Manhattan e chamou pelo Sentinela, ele conseguiu escutar o chamado estando nas Filipinas. Reynolds também pôde sentir quando um personagem se cercou com partículas e quando ele as usou para teletransporte, e conseguiu enxergar o Justiceiro a vários quilômetros de distância. Ou seja, é mais fácil perguntar se o personagem tem algum limite do que pode ou não fazer. Na inteligência, não podemos subestimar. Embora não seja um gênio imenso, o Sentinela ainda é bastante inteligente, sabendo sobre robótica, cibernética e outras áreas tecnológicas, tanto que, junto com o Senhor Fantástico, eles construíram a Torre do Vigia, que é a base do Robert feita de tecnologia avançada, e uma inteligência artificial que monitora emergências globais para o personagem atender. No combate, vamos analisar.
Ele até que sabe se virar numa luta, tanto que lutou contra o Thor e o Hulk mais de uma vez e se provou um desafio para eles. Só que aqui entra um detalhe importante, que é o fato do Sentinela ser alguém muito mais poderoso do que habilidoso. Não é que seja um incompetente na porrada, mas seu conhecimento sobre o que fazer num confronto são técnicas básicas de combate. O que torna ele tão formidável e perigoso para os seus adversários é seus poderes e o alcance deles, e não exatamente seu estilo de luta. Nas fraquezas, vamos ver que é mais profundo do que parece. Quando os sensores do Homem de Ferro procuraram por alguma vulnerabilidade na fisiologia do Sentinela, não encontraram nada, mas por incrível que pareça, ele tem sim alguns pontos fracos, uns mais incapacitantes do que outros. Primeiro, seus poderes e sua saúde começam a diminuir caso ele fique na dimensão da zona negativa, enquanto sua contraparte maligna, o vazio, fica mais forte. Segundo que, mesmo que isso tenha diminuído nos últimos anos e não tenha sido seu maior problema, Robert Reynolds tem um longo e severo histórico de alguns problemas mentais, que muitas vezes atrapalhou sua vida geral e desempenho numa luta. No passado, ele já foi diagnosticado com esquizofrenia paranoica, agorafobia e transtorno de ansiedade generalizada. Além disso, o seu nível de poder costuma depender do quão mentalmente estável ele está no momento, então tem situações onde suas habilidades vão ser absurdas, e tem situações onde pode ser derrotado. Outro detalhe, é que em momentos onde não estava batendo muito bem das ideias, Robert mostrou que não precisa de muito para ser manipulado, como quando Norman Osborn fez sua cabeça para se juntar aos Vingadores Sombrios, o que acabou dando certo. Enfim, meu povo, é isso. O Sentinela se provou um dos personagens mais poderosos e completos dos quadrinhos em vários níveis e campos, mas mesmo sendo capaz do inacreditável, Robert Reynolds ainda prova o quão humano consegue ser, seja pelas suas tentativas mais sinceras de fazer o certo, ou pela sua luta constante contra seus próprios problemas. Por hoje ficamos por aqui. Antes de ir, se inscreve e deixa o like. E até a próxima. Valeu e falou!